Numa manhã cinzenta, um empresário poderoso percebe que nem todo o seu império consegue acalmar a dor silenciosa de sua mãe. Ao se casar com uma mulher refinada e impecável aos olhos de todos, ele desperta uma tensão invisível que transforma o lar em um campo de medo. Disfarçado como motorista, ele escuta a verdade cruel que sua mãe não ousava contar e decide agir. Mas o que começa como uma busca por justiça acaba revelando um novo amor, uma nova família e uma chance de redenção até para quem parecia imperdoável. A chuva castigava os vidros da cobertura no edifício Península, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro. O céu escuro da manhã parecia refletir o estado de espírito de Gustavo Monteiro, enquanto observava a cidade abaixo, uma paisagem de concreto e mar que se confundia com a neblina. Aos 45 anos, Gustavo era o tipo de homem que impressionava. Alto, de porte atlético mesmo sem tempo para a academia, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de respeito e olhos castanhos perspicazes que poucos conseguiam enfrentar em uma negociação. Dono da Monteiro Construções, uma das maiores empreiteiras do Rio de Janeiro, Gustavo conquistara tudo o que um homem poderia desejar materialmente. Sua empresa erguia arranha-céus que redesenhavam o skyline carioca. Tinha dinheiro, prestígio, carros importados na garagem, viagens internacionais no currículo. Mas naquela manhã, como em tantas outras, um único pensamento ocupava sua mente. A tristeza nos olhos de sua mãe, Dona Luísa. Filho, o café está pronto. A voz suave de Paloma, sua esposa de apenas 8 meses, interrompeu seus pensamentos. Alta, elegante, com os cabelos negros sempre impecáveis e unhas perfeitamente feitas, Paloma Vasconcelos Monteiro tinha 34 anos e vinha de uma família tradicional de Petrópolis. Filha de um diplomata aposentado, estudara nas melhores escolas, falava 4 idiomas e tinha aquele ar de sofisticação que só vem com berço. Pelo menos era isso que Gustavo acreditava. Obrigado, já vou. Gustavo respondeu sem desviar os olhos da paisagem. Paloma se aproximou e o abraçou por trás, o perfume caro invadindo o ambiente. Você está preocupado com a sua mãe de novo, não é? Sim. Ela parece cada vez mais fechada, mais triste. É natural, querido. Desde a partida do seu pai, ela nunca mais foi a mesma. Dê tempo ao tempo. Paloma beijou seu ombro e se afastou, os saltos ecoando pelo piso de mármore. Estarei na sala de jantar. Gustavo fechou os olhos por um momento. Seu pai, Eduardo Monteiro, tinha partido há 2 anos após um acidente na obra de um de seus prédios. A ironia não escapava a Gustavo. O homem que construíra um império imobiliário tivera sua vida interrompida por aquilo mesmo que o fizera prosperar. Desde então, Dona Luísa, agora com 72 anos, parecia ter perdido a vontade de viver. Usava muletas devido a uma artrose avançada e raramente saía de seu quarto, exceto para as sessões de fisioterapia 3 vezes por semana. Gustavo tinha esperanças de que seu casamento com Paloma trouxesse um novo ânimo para a mãe. Afinal, a casa precisava de uma presença feminina jovem, alguém que pudesse fazer companhia a Dona Luísa quando ele estivesse ocupado com a empresa. Paloma parecia perfeita, educada, culta, paciente. Além disso, sendo enfermeira de formação, embora nunca tivesse exercido a profissão, ela saberia como cuidar bem de uma idosa. Mas, para sua surpresa, desde a chegada de Paloma, Dona Luísa tornara-se ainda mais introspectiva. Na sala de jantar, Paloma folheava uma revista de decoração enquanto bebia seu café. Conceição, a governanta que trabalhava para a família Monteiro há quase 20 anos, servia torradas e geleia. Bom dia, meu filho. Dona Luísa entrou apoiada em suas muletas, o corpo franzino movendo-se com dificuldade. Vestia um roupão de seda azul marinho, presente de Gustavo, mas que parecia grande demais para seu corpo agora diminuído pelo tempo. Mãe! Gustavo levantou-se imediatamente e foi ajudá-la. A senhora devia ter me chamado, eu a teria ajudado a descer. Não precisa, filho. Conceição me ajudou e eu preciso me movimentar, o médico disse. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Bom dia, Dona Luísa. Paloma disse, sem tirar os olhos da revista. Dormiu bem? Sim, obrigada. A resposta curta e o modo como Dona Luísa evitou olhar para Paloma não passaram despercebidos por Gustavo.
Conceição serviu o café da matriarca enquanto lançava um olhar preocupado para Gustavo. A governanta, uma mulher negra de meia-idade com cabelos crespos já grisalhos e um sorriso acolhedor, era mais que uma funcionária. Era praticamente da família. Hoje é dia de fisioterapia, não é, Dona Luísa? Conceição perguntou, pousando delicadamente a xícara de porcelana na frente da patroa. Sim, às 10 horas. Dona Luísa respondeu, sua voz ganhando um leve tom de animação. É o único momento da semana em que me sinto útil. Paloma fechou a revista com um movimento brusco. Que bobagem, Dona Luísa. A senhora não precisa se sentir útil. Estamos aqui para cuidar de você. Não é mesmo, Gustavo? Claro, mas entendo o que minha mãe quer dizer. Gustavo respondeu, sentindo uma leve irritação com o tom condescendente de Paloma. Todos precisamos nos sentir produtivos, independente da idade. Bem, vou subir e me arrumar para a fisioterapia. Dona Luísa disse, fazendo menção de se levantar. Eu a ajudo, Dona Luísa. Ofereceu Conceição prontamente. Não precisa, Conceição. Paloma interveio. Eu mesma ajudo minha sogra. Afinal, sou enfermeira, lembra? E você tem muita coisa para fazer na cozinha ainda. Conceição hesitou, olhando para Dona Luísa, que parecia subitamente tensa. Como a senhora preferir, Dona Paloma. Quando as duas mulheres saíram da sala, Conceição aproximou-se de Gustavo e falou em voz baixa. Doutor Gustavo, será que posso falar com o senhor em particular? Claro, Conceição. Algum problema? Aqui não. A governanta olhou nervosamente para a porta. Quando a Dona Paloma não estiver por perto. Gustavo sentiu um aperto no peito. Tem a ver com minha mãe? Conceição apenas assentiu, seus olhos transmitindo uma preocupação que fez Gustavo sentir um calafrio. Horas mais tarde, Gustavo estava em seu escritório na Monteiro Construções, um prédio comercial moderno na Barra da Tijuca, tentando se concentrar nos projetos à sua frente, mas sua mente vagava para a conversa interrompida com Conceição. O que a governanta queria lhe dizer sobre sua mãe? E por que parecia tão receosa de falar na presença de Paloma? Seu celular tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Joaquim, o motorista particular que levava Dona Luísa às sessões de fisioterapia. Doutor Gustavo, peço 1000 desculpas, mas preciso de uma semana de licença. Minha irmã em Salvador teve um problema de saúde e preciso ir vê-la urgentemente. Claro, Joaquim, não se preocupe. Família vem primeiro. Espero que sua irmã melhore logo. Obrigado, patrão. Já providenciei um substituto de confiança para levar Dona Luísa à fisioterapia. É meu primo, Carlos. Ele é motorista profissional também e muito responsável. Gustavo agradeceu e desligou. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. E se, em vez do primo de Joaquim, ele mesmo fizesse o papel de motorista substituto? Com um disfarce simples, barba por fazer, óculos escuros, boné, sua mãe provavelmente não o reconheceria. Seria uma oportunidade perfeita para observá-la longe dos olhares de Paloma, talvez descobrir o que estava acontecendo. A ideia era absurda, própria de um filme ou novela. Mas algo dentro dele, um instinto talvez, dizia que havia algo errado naquela casa, algo que sua mãe e Conceição temiam revelar. E se seu casamento apressado com Paloma tivesse sido um erro? Se aquela mulher aparentemente perfeita escondia uma face que só mostrava quando ele não estava por perto? Decidido, Gustavo ligou para Joaquim novamente e disse que ele mesmo providenciaria um substituto. Em seguida, ligou para sua secretária e cancelou todos os compromissos dos próximos dias. Assuntos familiares, justificou. Iria ao fundo daquela história, mesmo que para isso precisasse se transformar em outra pessoa. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Paloma e Dona Luísa na sala de estar. Sua mãe parecia particularmente abatida. Como foi a fisioterapia hoje, mãe? Perguntou, beijando-lhe a testa. Foi normal. Dona Luísa respondeu, evitando o olhar do filho. O doutor Maurício disse que ela está progredindo bem. Paloma completou, sorrindo docemente. Não é mesmo, Dona Luísa? Sim, é o que ele diz. A resposta veio quase como um sussurro. Gustavo notou que sua mãe segurava as muletas com força, como se temesse que alguém as tomasse. Seus olhos, outrora vivazes, agora pareciam opacos, distantes. O que estaria acontecendo ali, sob seu próprio teto,
sem que ele soubesse. Nessa mesma noite, decidiu colocar seu plano em ação. Amanhã seria ele quem levaria sua mãe à clínica de fisioterapia e talvez finalmente descobrisse a verdade que todos pareciam querer esconder dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, a barba por fazer, óculos escuros e um uniforme de motorista transformavam Gustavo Monteiro em alguém irreconhecível. No espelho do banheiro de um posto de gasolina próximo à sua casa, ele mal se reconhecia. O empresário poderoso do Rio de Janeiro havia dado lugar a um simples motorista de aplicativo. Completou o disfarce com um boné da Flamengo e uma aliança falsa no dedo. Detalhes que justificariam eventuais perguntas sobre sua vida pessoal. Estacionou o carro, um modelo mais simples que mantinha na garagem para situações que exigiam discrição, a uma quadra do edifício Península. O coração batia acelerado quando ligou para Paloma. Bom dia, querida. O substituto do Joaquim já deve estar chegando. Infelizmente não poderei almoçar em casa hoje. Tenho uma reunião importante com investidores. Tudo bem, amor. Não se preocupe. Cuidarei bem da sua mãe, respondeu Paloma com a voz melosa que sempre usava ao telefone com ele. 15 minutos depois, Gustavo estacionou na frente do edifício e enviou uma mensagem para o celular de sua mãe. Dona Luísa Monteiro, seu motorista está aguardando no carro preto, placa LVM 43578. Pela portaria espelhada, viu quando Paloma e Dona Luísa saíram do elevador. Sua mãe parecia ainda mais frágil à luz do dia. Paloma, impecável como sempre em um vestido caro, segurava o braço de Dona Luísa com firmeza. Firmeza demais, notou Gustavo, percebendo os dedos brancos de sua esposa cravados no braço fino da idosa. É aqui, mamãe. O senhor é o motorista que vai substituir o Joaquim? Perguntou Paloma, abrindo a porta traseira. Sim, senhora. Carlos Andrade ao seu dispor, respondeu Gustavo, disfarçando a voz. Sentiu o olhar de Paloma avaliando-o por alguns segundos. Cuide bem da minha sogra, ela é muito especial para nós, disse Paloma, ajudando Dona Luísa a entrar no carro. Depois, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido da idosa que Gustavo não conseguiu ouvir, mas viu claramente o modo como sua mãe enrijeceu. Ficarei bem, Paloma, não se preocupe, respondeu Dona Luísa, tentando sorrir. Quando Gustavo deu partida no carro, observou pelo retrovisor a expressão de Paloma mudando instantaneamente assim que a porta se fechou. O sorriso doce dando lugar a uma face dura, quase enojada, antes que ela virasse as costas e entrasse novamente no prédio. Clínica Fisiocare, no Jardim Botânico, por favor, pediu Dona Luísa em voz baixa. Sim, senhora. Os primeiros minutos foram de silêncio. Gustavo evitava falar muito, temendo que sua mãe reconhecesse sua voz. Pelo retrovisor, observava-a olhando pela janela, perdida em pensamentos. Seus dedos finos acariciavam nervosamente as muletas, como se fossem um talismã protetor. A senhora vai à fisioterapia com frequência? Perguntou finalmente, tentando iniciar uma conversa casual. 3 vezes por semana. É importante para minhas pernas. Deve ser cansativo. Na verdade, é o melhor momento do meu dia, respondeu Dona Luísa com um suspiro. Lá eu posso respirar. A escolha de palavras intrigou Gustavo. Respirar? Sim, sabe? Quando ficamos velhos, as pessoas acham que não temos mais direito ao nosso próprio espaço, às nossas próprias decisões. Tratam-nos como crianças. Sua família a trata assim? Houve uma hesitação. Dona Luísa mordeu o lábio inferior, olhou pela janela novamente. Meu filho é um homem bom. Trabalha muito, sempre trabalhou. Construiu um império com as próprias mãos, mas está sempre ocupado. E a esposa dele? Ela ajuda a cuidar da senhora? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Pelo retrovisor, Gustavo viu os olhos de sua mãe se encherem de lágrimas. Minha nora, ela é... Dona Luísa hesitou, depois pareceu tomar coragem. Você não é daqui, é? Não conhece minha família? Não, senhora. Sou primo do Joaquim. Vim de Minas para substituí-lo. Não conheço ninguém no Rio. Aquela informação pareceu dar segurança a Dona Luísa. Ela olhou para a divisória entre os bancos, como se certificando que estavam realmente sozinhos, e então as palavras começaram a fluir.
Minha nora é um demônio vestido de anjo. Na frente do meu filho, é toda sorrisos e gentilezas, mas quando estamos sozinhas, ela me humilha. Diz que sou um peso morto, um estorvo, que só não me coloca num asilo porque meu filho ficaria contra ela. Ela esconde minhas muletas quando estou no banho, para que eu tenha que gritar por ajuda. Aí vem me salvar, para que meu filho pense que é atenciosa. Gustavo sentiu o sangue ferver em suas veias, mas manteve a compostura. A senhora já contou isso ao seu filho? Como poderia? Ela está sempre por perto, e nas raras vezes em que consegui ficar sozinha com ele, ela aparece do nada, como se adivinhasse. Além disso, não tenho provas. Seria minha palavra contra a dela. E ela é jovem, bonita, educada. Quem acreditaria em uma velha confusa como eu? Não diga isso, Dona Luísa. A senhora não parece confusa. Ela também diz isso ao meu filho, que estou ficando senil, que invento coisas. Outro dia sumiu meu anel de safira, presente do meu marido. Quando reclamei, ela disse que eu devia ter perdido, que estava imaginando coisas. 3 dias depois, o anel apareceu no meu criado mudo. Ela mesma o encontrou e mostrou ao meu filho como prova da minha confusão. Gustavo sentiu um nó no estômago. Como não percebera antes? Como fora tão cego? E tem mais, continuou Dona Luísa agora que as comportas estavam abertas. Conceição, nossa governanta, já viu como ela me trata? Uma vez, Paloma me empurrou porque eu demorei para sair da frente dela no corredor. Conceição viu e tentou intervir. No dia seguinte, Paloma ameaçou demiti-la se ela contasse algo ao meu filho. Conceição é viúva, tem uma neta para criar. Não pode perder o emprego. Gustavo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva que sentia agora era quase insuportável. Queria parar o carro, abraçar sua mãe, dizer que tudo ficaria bem. Mas sabia que precisava de mais informações, de provas concretas. Por que a senhora acha que sua nora faz isso? Dinheiro, claro. Meu filho é um homem muito rico. Ela não o ama, nunca amou. Caçou-o como uma caça ao tesouro. E ele, coitado, estava tão preocupado comigo depois da partida do meu marido que nem percebeu. Achou que ela seria uma companhia para mim. Mal sabe ele que ela é meu tormento. Chegaram à clínica de fisioterapia. Gustavo desceu rapidamente para ajudar sua mãe, tentando esconder o rosto. Quando a entregou aos cuidados da recepcionista, prometeu voltar em 1 hora para buscá-la. No carro, sozinho, Gustavo deixou finalmente a raiva e a tristeza fluírem. Como pudera ser tão estúpido? Como não percebera o que acontecia sob seu próprio teto? Paloma enganara a todos com sua máscara de perfeição, e agora sua mãe pagava o preço. Tomou uma decisão ali mesmo. Precisava de provas, provas irrefutáveis da crueldade de Paloma. E sabia exatamente como consegui-las. Na loja de eletrônicos próxima à clínica, comprou microcâmeras de alta definição e microfones discretos. Conhecia bem a casa, afinal ele mesmo a projetara, e sabia exatamente onde instalá-los para não serem detectados. Atrás de quadros, dentro de objetos decorativos, em locais estratégicos onde sua mãe costumava ficar. 1 hora depois, voltou para buscar Dona Luísa. Ela parecia mais leve, mais feliz. A fisioterapia fez bem, Dona Luísa? Perguntou, mantendo a farsa. Sim, doutor. Maurício é um excelente profissional. E a clínica tem pessoas maravilhosas, respondeu, com um brilho nos olhos que Gustavo não via há tempos. Sabe, lá eu me sinto uma pessoa, não um fardo. Durante o caminho de volta, Dona Luísa falou sobre a clínica com entusiasmo. Mencionou uma jovem chamada Débora, que trabalhava na limpeza do local e sempre a tratava com especial carinho. Ela me ajuda a guardar meus pertences no armário, me traz água quando estou com sede, conversamos sobre plantas. Eu adorava a jardinagem, sabia? Tenho várias orquídeas em casa, ou tinha... Paloma disse que elas atraíam insetos e mandou Conceição jogá-las fora. Cada nova revelação era como uma punhalada no peito de Gustavo. Como permitira que sua mãe sofresse tanto enquanto ele estava ocupado com seus negócios? Ao chegarem ao edifício Península, Gustavo notou a mudança imediata na postura de sua mãe. O corpo relaxado voltou a ficar tenso, o sorriso desapareceu, os olhos perderam o brilho.
Era como se estivesse entrando em uma prisão, não em seu lar. Obrigada pela companhia, senhor. Dona Luísa hesitou, percebendo que não sabia o nome do suposto motorista. Carlos Andrade. Obrigada, senhor Carlos. Foi reconfortante poder conversar. Gustavo assentiu, emocionado demais para falar. Viu quando Paloma apareceu na porta, o sorriso falso estampado no rosto, e ajudou Dona Luísa a sair do carro com gestos que, para um observador desatento, pareceriam afetuosos, mas que agora Gustavo via claramente como controladores. Esperou até que entrassem no prédio para partir. Precisava agir rapidamente. Naquela mesma noite, quando Paloma estivesse distraída, instalaria as câmeras. E então, finalmente, teria provas do inferno que sua mãe vivia. O que começara como uma suspeita agora era uma certeza dolorosa. Paloma Vasconcelos era uma fraude. Uma mulher cruel que escondia sua verdadeira natureza atrás de um verniz de sofisticação e bondade. E Gustavo estava determinado a expor aquela máscara, custe o que custasse. 3 dias se passaram desde que Gustavo instalara as câmeras em sua cobertura. 3 dias de angústia, durante os quais manteve sua farsa de motorista para levar a mãe à fisioterapia, enquanto à noite, trancado em seu escritório na empresa, assistia às gravações com um misto de horror e fúria crescente. O que viu foi ainda pior do que imaginava. Na primeira gravação, Paloma entrava no quarto de Dona Luísa sem bater. A idosa estava sentada na poltrona junto à janela, olhando para o mar do Leblon. Ainda aí, olhando para o nada, seu filho trabalha como um condenado para manter esse luxo todo, e você não faz nada além de suspirar pelos cantos. Estou apenas descansando, Paloma. Descansando do quê? De ficar sentada o dia inteiro? Paloma riu, um riso frio que fez Gustavo estremecer. Sabe o que eu acho? Que você finge essa fragilidade toda para manter seu filho preso a você. É patético. Dona Luísa baixou a cabeça, sem responder. Seus dedos tremiam levemente sobre o apoio da poltrona. Vim avisar que seu precioso filho não volta para o jantar. Ligou dizendo que tem uma reunião importante. Paloma aproximou-se, inclinando-se para falar próximo ao rosto da sogra. O que significa que seremos só eu e você hoje? Que pena, não é? Sem o Gustavinho para te proteger. Em outra gravação, Conceição entrava no quarto com uma bandeja de remédios. Dona Luísa trouxe seus comprimidos. Obrigada, Conceição. Você é um anjo. Eu faço o que posso, Dona Luísa. A senhora não merece passar por isso. Por isso o quê? A voz de Paloma surgiu do corredor. A câmera captou o sobressalto das 2 mulheres. Sobre o que vocês tanto cochicham? Nada importante, Dona Paloma. Só trouxe os remédios da Dona Luísa. Eu mesma faço isso. Sou enfermeira, lembra? Você está dispensada por hoje, Conceição. Pode ir para casa. Mas ainda não terminei de... Eu disse que está dispensada. O tom não admitia contestação. Quando Conceição saiu, Paloma virou-se para Dona Luísa com um sorriso cruel. Agora me dê esses remédios. Eu sei exatamente o que você precisa tomar. Gustavo sentiu um calafrio. Estaria Paloma alterando a medicação de sua mãe? A gravação mais perturbadora, porém, ocorreu na sala de estar. Dona Luísa tentava se levantar do sofá com a ajuda das muletas quando uma delas escorregou. Paloma, que passava pelo cômodo, não fez menção de ajudar. Apenas parou e observou, como se apreciasse o espetáculo da sogra em dificuldades. Paloma, pode me ajudar, por favor? Pediu Dona Luísa, tentando alcançar a muleta caída. Sabe, Luísa, eu às vezes penso que você faz isso de propósito. Deixa a muleta cair para chamar a atenção, para que todos corram para te socorrer. Não, eu só... Você é patética. Uma velha inútil que só atrapalha. Sabe o que Gustavo me disse ontem? Que está pensando em contratar uma enfermeira em tempo integral para cuidar de você. Para que eu possa ter minha vida de volta, foram as palavras dele. A mentira era tão descarada que Gustavo quase quebrou o monitor do computador. Nunca dissera tal coisa. Meu filho não diria isso, respondeu Dona Luísa, com uma firmeza que surpreendeu Gustavo. Ah, não? E por que não? Você acha que ele gosta de ter uma mãe inválida arrastando as muletas pela casa? Acha que não percebe o quanto você o sufoca? Por que acha que ele trabalha tanto? Para ficar longe daqui, longe de você. Foi quando Conceição entrou na sala e viu a cena. O que está acontecendo aqui? Nada que seja da sua conta, respondeu Paloma secamente.
Mas Conceição, para surpresa de Gustavo, não recuou. Aproximou-se de Dona Luísa e a ajudou a se levantar, recolhendo a muleta caída. A senhora está bem, Dona Luísa? Agora sim, Conceição, obrigada. Você está excedendo suas funções, Conceição, advertiu Paloma, a voz carregada de ameaça. Lembre-se de que posso despedi-la a qualquer momento. A senhora pode tentar, respondeu Conceição, sustentando o olhar. Mas tenho quase certeza de que o Dr. Gustavo não permitiria. Estou nesta casa há 20 anos. Cuidei dele quando era adolescente. Conheço todos os segredos desta família. Duvido muito que ele me mandasse embora por capricho seu. O rosto de Paloma contorceu-se em fúria, mas ela não retrucou. Aparentemente, mesmo ela tinha limites para sua crueldade, ou pelo menos temia o poder que Conceição tinha sobre Gustavo. Havia dezenas de vídeos semelhantes. Paloma escondendo as muletas de Dona Luísa, fazendo comentários depreciativos, ignorando seus pedidos de ajuda, controlando quem podia ou não visitá-la. Em um deles, chegou a empurrar a idosa quando esta demorou a sair de seu caminho. Mas foi a última gravação, a mais recente, que fez Gustavo tomar uma decisão definitiva. Nela, Paloma entrava no quarto de Conceição enquanto esta arrumava a cama. Nas mãos trazia uma caixinha de joias. Conceição, sabe o que é isto? O porta-joias da Dona Luísa? Exatamente. E sabe o que encontrei dentro dele? Nada. O colar de pérolas dela sumiu. Aquele que pertenceu à avó de Gustavo. Impossível, Dona Paloma. Dona Luísa jamais perderia aquele colar. Ela o guarda como um tesouro. Pois sumiu. E você sabe o que é mais curioso? Paloma deu um passo à frente, ameaçadora. Você foi a única pessoa que esteve no quarto dela hoje, além de mim. Conceição empalideceu, compreendendo a insinuação. A senhora não pode estar pensando que eu... Não estou pensando nada. Só acho estranho. Primeiro, o anel de safira, agora o colar, itens valiosos que somem e depois reaparecem misteriosamente. Foi a senhora quem escondeu o anel da Dona Luísa semana passada. Eu a vi. Cuidado com o que diz, Conceição. Muito cuidado. Seria sua palavra contra a minha. E quem você acha que Gustavo acreditaria? Na esposa dedicada ou na empregada que pode estar roubando a sogra doente? Dr. Gustavo me conhece há anos. Ele jamais o quê? Acreditaria que você, que praticamente o criou, poderia estar se aproveitando da fragilidade de Dona Luísa para roubar suas joias? Talvez não. Mas e se as joias fossem encontradas entre seus pertences? No seu colchão, por exemplo? O horror estampou-se no rosto de Conceição quando Paloma tirou o colar de pérolas do bolso e o examinou com um sorriso cruel. Seria sua palavra contra a evidência física e contra o meu testemunho. Afinal, sou eu quem encontraria as joias, não é mesmo? A senhora não faria isso, não? Tudo depende de você, Conceição, de como você se comporta daqui para frente. Se continuar interferindo quando estou disciplinando Dona Luísa, se continuar me enfrentando... Bem, acidentes acontecem. Joias somem, empregadas são acusadas, demitidas, talvez até presas. Conceição deixou-se cair sentada na cama, as pernas fracas de medo e indignação. O que a senhora quer de mim? Quero que saia do meu caminho, que fique calada, faça seu trabalho e não me questione. Só isso. Não é pedir muito, é? Gustavo desligou o computador, incapaz de assistir mais. A raiva que sentia agora era diferente. Fria, calculista, determinada. Paloma não apenas maltratava sua mãe, estava disposta a destruir a vida de Conceição, uma mulher honesta que dedicara 2 décadas de sua vida àquela família. Aquilo acabaria naquela mesma noite. Quando chegou em casa, mais cedo que o habitual, encontrou Paloma assistindo televisão na sala. Ela sorriu ao vê-lo, levantando-se para um beijo que ele desviou. Algum problema, amor? Perguntou ela, confusa com a rejeição. Onde está minha mãe? No quarto, descansando. Hoje foi dia de fisioterapia, ela sempre fica cansada. E Conceição? Foi buscar sua neta na escola. Algum problema, Gustavo? Você está estranho. Sem responder, Gustavo caminhou até seu escritório e abriu o laptop. Conectou-o à televisão da sala com um cabo HDMI. O que está fazendo? A voz de Paloma agora tinha um leve tremor. Assistindo a um filme. Quero que veja comigo. Quando a primeira gravação começou a rodar, Paloma gritando com Dona Luísa no quarto,
O rosto da mulher perdeu toda a cor. O que é isso? Você me espionou? A indignação em sua voz soaria convincente para quem não soubesse a verdade. Espionar implica invasão de privacidade. Mas esta é minha casa, Paloma. Instalei câmeras em minha propriedade porque suspeitava que algo de errado acontecia aqui. E estava certo. A gravação continuou. Cena após cena de crueldade, de humilhação, de ameaças. Paloma permaneceu imóvel no sofá, assistindo à própria maldade exposta na tela grande da sala. Quando a última gravação terminou, Paloma ameaçando incriminar Conceição, Gustavo desligou a televisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tenho mais 112 horas de gravações semelhantes, disse finalmente, a voz perigosamente controlada. Cada minuto mostrando quem você realmente é por trás da máscara de esposa perfeita. Gustavo, eu posso explicar? Explicar o quê? Como maltrata minha mãe, como ameaça Conceição, como mente, manipula e destrói a paz do meu lar. Ele deu um passo à frente, o corpo tremendo de raiva contida. Não há explicação possível para o que vi, Paloma. Nenhuma. Sua mãe me provoca. Ela me odeia desde o início. Faz de tudo para nos separar. Conceição ajuda, os dois estão contra mim. Eu só me defendo. A tentativa patética de justificar o injustificável apenas aumentou o desprezo que Gustavo sentia. Minha mãe tem 72 anos, usa muletas, ainda chora a perda de meu pai. E você a tortura psicologicamente, esconde suas muletas, a humilha. Que tipo de monstro faz isso? Eu não sou um monstro, gritou Paloma, as lágrimas escorrendo e borrando sua maquiagem perfeita. Eu só queria que fôssemos felizes, só nós dois. Ela sempre esteve entre nós, sempre. Ela é minha mãe, a mulher que me criou, que me amou incondicionalmente, que apoiou cada passo da minha vida. E eu a entreguei aos seus cuidados. A voz de Gustavo falhou. Esse foi meu maior erro. Gustavo, por favor, chega, Paloma, acabou. Quero você fora desta casa, agora. Você não pode fazer isso. Sou sua esposa. Por pouco tempo. Já liguei para meu advogado. Os papéis do divórcio estarão prontos amanhã cedo. Gustavo foi até a mesa lateral e pegou um envelope. Aqui estão 10.000 reais em dinheiro. É mais do que suficiente para você se instalar em algum lugar até que tudo esteja resolvido legalmente. Pegue suas coisas pessoais e saia. Eu não vou a lugar nenhum. Esta é minha casa também. Tenho direitos. Os direitos que você tinha, perdeu no momento em que levantou a voz para minha mãe. E se quiser discutir direitos legais, sugiro que considere cuidadosamente. Tenho provas suficientes para um processo por abuso de idosos, tentativa de incriminação, ameaças, violência psicológica. Posso arruinar não apenas seu futuro financeiro, mas sua reputação, sua liberdade. Pela primeira vez, Paloma pareceu compreender a gravidade da situação. Seu rosto, antes contorcido em falsa indignação, agora mostrava medo real. Você não faria isso. Teste-me, respondeu Gustavo, os olhos frios como aço. Naquele momento, a porta da sala se abriu e Dona Luísa entrou, apoiada em suas muletas. Atrás dela, Conceição observava a cena com um misto de alívio e apreensão. Meu filho, começou Dona Luísa, a voz embargada. Mãe, a senhora ouviu? Dona Luísa assentiu. Tudo. Conceição me mostrou as câmeras no meu quarto. Vimos vocês na sala e... Velha intrometida. Paloma avançou na direção de Dona Luísa, mas Gustavo a segurou pelo braço. Nem mais um passo, Paloma. Nem mais uma palavra contra minha mãe. O olhar que trocaram foi carregado de ódio. Paloma sabia que tinha perdido. Você vai se arrepender disso, Gustavo Monteiro. Ninguém me humilha assim e sai impune. Suas ameaças não significam nada para mim. Agora saia da minha casa antes que eu esqueça que fui criado para respeitar mulheres. Com um último olhar furioso, Paloma marchou até o quarto. 20 minutos depois, saía do apartamento arrastando 2 malas grandes. Não olhou para trás. Quando a porta do elevador se fechou, Gustavo sentiu como se um peso enorme saísse de seus ombros. Virou-se para sua mãe, que o observava com olhos marejados. Mãe, eu sinto tanto, mas por tudo. Por não ter percebido, por não ter estado aqui. Dona Luísa se aproximou, tocando o rosto do filho com a mão trêmula. Você não tinha como saber, meu filho.
Ela era muito convincente. Eu deveria ter notado, deveria ter perguntado. O importante é que agora sabemos a verdade e podemos recomeçar. Gustavo abraçou a mãe com cuidado, temendo machucá-la. Depois olhou para Conceição, que permanecia na porta. Conceição, como poderei agradecer por tudo o que fez por minha mãe? Por protegê-la quando eu não estava aqui? Não precisa agradecer, Dr. Gustavo. Dona Luísa é como família para mim. Família de verdade cuida um do outro. Família. A palavra ecoou na mente de Gustavo, enquanto ele conduzia sua mãe até o sofá. Tinham muito o que conversar, muito o que reconstruir. Mas agora, finalmente, poderiam começar a curar as feridas que Paloma deixara. Fora da cobertura, no térreo do luxuoso edifício, Paloma entrava num táxi, o rosto desfigurado pela raiva. Aquilo não ficaria assim, de jeito nenhum. Gustavo Monteiro pagaria caro por tê-la humilhado daquela forma. Era apenas questão de tempo. 2 semanas se passaram desde a saída tempestuosa de Paloma da cobertura dos Monteiro. A vida no apartamento do Leblon havia mudado drasticamente, para melhor. Dona Luísa, livre do terror psicológico a que era submetida, voltava gradualmente a ser a mulher vibrante que Gustavo conhecia. Ainda usava muletas, mas suas sessões de fisioterapia pareciam render mais resultados agora que o estresse constante não sabotava sua recuperação. Gustavo continuou acompanhando a mãe à clínica, não mais disfarçado, mas como ele mesmo, o filho atencioso que agora fazia questão de participar ativamente da vida da mãe. Durante essas visitas, começou a notar a tal Débora que Dona Luísa mencionara. Era uma jovem simples, com seus 32 anos, cabelos cacheados presos em um coque informal, pele morena e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Débora trabalhava como auxiliar de serviços gerais na clínica, responsável pela limpeza e organização. Mas Gustavo notou que ela fazia muito mais que isso. Conhecia o nome de cada paciente, lembrava de suas histórias, oferecia palavras de encorajamento ou apenas uma presença silenciosa quando necessário. Olha só quem está chegando! Débora exclamou ao ver Dona Luísa entrar na clínica apoiada em Gustavo. Dona Luísa, a senhora está com uma cor maravilhosa hoje. É porque finalmente estou dormindo bem, minha querida, respondeu Dona Luísa com um sorriso genuíno. Débora, este é meu filho, Gustavo. Gustavo, esta é a moça de quem tanto lhe falei. É um prazer conhecê-lo, senhor Monteiro, disse Débora, estendendo a mão com um respeito cordial que não era subserviência. O prazer é meu, Débora. Minha mãe fala muito sobre você. Diz que você é um raio de sol neste lugar. Débora corou levemente. Sua mãe é muito gentil. Eu só faço meu trabalho. Não, minha filha, interrompeu Dona Luísa, segurando a mão de Débora com carinho. Você faz muito mais que seu trabalho. Você nos trata como pessoas, não como pacientes ou problemas a serem resolvidos. Enquanto Dona Luísa era levada para sua sessão, Gustavo pediu alguns minutos a Débora. Queria agradecer pessoalmente pelo que tem feito por minha mãe. Ela passou por momentos muito difíceis recentemente, e suas pequenas gentilezas significaram muito para ela. Não precisa agradecer, Sr. Monteiro. Dona Luísa é especial. Ela me lembra muito minha avó que me criou. A mesma doçura, a mesma força interior. Havia algo na simplicidade e sinceridade de Débora que tocou Gustavo. Nenhum artifício, nenhuma tentativa de impressionar ou conquistar favores. Apenas humanidade genuína. Algo que ele, cercado de pessoas interesseiras e oportunistas no mundo corporativo, raramente encontrava. Nas semanas seguintes, Gustavo passou a chegar mais cedo à clínica e sair mais tarde encontrando pequenos pretextos para conversar com Débora. Descobriu que ela era órfã desde os 15 anos, criada pela avó que falecera 5 anos atrás. Trabalhava na clínica durante o dia e estudava à noite. Estava no último período de pedagogia. Sempre quis ser professora, contou ela durante um café improvisado na lanchonete em frente à clínica. Especialmente para crianças carentes que precisam de alguém que acredite nelas. Por quê? Perguntou Gustavo, genuinamente interessado. Porque eu fui uma delas. Quando meus pais se foram, muita gente disse que eu não teria futuro, que acabaria como tantas outras meninas da comunidade. Grávida cedo, sem estudos, sem perspectivas. Mas minha avó acreditou em mim, e uma professora do ensino médio, a dona Solange, também.
Ela via algo em mim que nem eu mesma conseguia ver. Quero fazer isso por outras crianças. Gustavo encontrou-se encantado com a força e determinação daquela mulher simples que, apesar de tantos obstáculos, mantinha-se firme em seus sonhos e princípios. Era tão diferente das mulheres com quem costumava se relacionar. Mulheres como Paloma, que viam nele apenas o império financeiro que construíra. Um sábado, após a sessão de Dona Luísa, Gustavo convidou Débora para almoçar com eles. Para sua surpresa, ela recusou educadamente. Agradeço o convite, Sr. Monteiro, mas aos sábados sou voluntária na Casa de Apoio Renascer. É um abrigo para crianças em tratamento de câncer. Entendo, talvez outro dia. Na verdade, interveio Dona Luísa, por que não vamos com Débora? Eu adoraria conhecer esse lugar. O brilho nos olhos de Débora ao ouvir a sugestão foi resposta suficiente. A Casa Renascer ficava em um sobrado antigo em Vila Isabel, um bairro de classe média na zona norte do Rio. Lá, Gustavo conheceu uma realidade completamente diferente da sua. Crianças de diversos lugares do Brasil, acompanhadas de mães ou parentes, hospedavam-se na casa enquanto faziam tratamento nos hospitais públicos da cidade. Muitas vinham do Nordeste, da Amazônia, de lugares remotos onde não havia tratamento oncológico adequado. Débora era uma espécie de faz-tudo ali. Contava histórias, ajudava nas refeições, ensinava lições básicas para que as crianças não perdessem completamente o ano letivo e, principalmente, ouvia, tanto as crianças quanto seus familiares, oferecendo aquele tipo de conforto que só pode vir de alguém que já conheceu o sofrimento. Você perdeu alguém para o câncer? Perguntou Gustavo, enquanto observavam uma menina de aproximadamente 7 anos desenhar sob a supervisão carinhosa de Débora. Algo mudou no olhar dela. Uma sombra, uma dor antiga que nunca cicatrizara completamente. Meu filho, respondeu simplesmente. Ele tinha 3 meses quando descobrimos um neuroblastoma. Lutamos por quase 1 ano, mas não conseguimos. A revelação atingiu Gustavo como um soco. Débora tinha sido mãe. Havia perdido um filho, e ainda assim, em vez de se entregar à amargura ou ao ressentimento, dedicava seu tempo a ajudar outras crianças doentes. Sinto muito. Eu não sabia. Não tinha como saber. Foi há 7 anos. O pai dele nos abandonou quando soube da doença. Disse que não suportava hospitais, que não tinha estrutura. Fiquei sozinha com meu menino e minha avó. Quando Joaquim partiu, achei que morreria junto. Foi a pior dor que já senti. E como conseguiu seguir em frente? Um dia de cada vez. No começo, eram segundos de cada vez. Depois, horas. Até que um dia percebi que podia usar minha dor para ajudar outros que estavam passando pela mesma situação. Foi quando comecei a trabalhar como voluntária aqui. Gustavo observou Débora com outros olhos. Aquela mulher de aparência frágil carregava uma força interior que ele, com todo o seu império financeiro e poder, nunca precisara desenvolver. Uma coragem tranquila que vinha não da ausência de medo, mas da capacidade de seguir em frente apesar dele. Naquele dia, ao voltarem para casa, Dona Luísa comentou com o filho. Ela é especial, não é? Sim, respondeu Gustavo pensativo. Muito especial. Diferente de todas as mulheres que você já conheceu. Completamente diferente. E isso é bom, meu filho. Você precisa de alguém real na sua vida. Alguém que veja o homem por trás do empresário, não o contrário. As palavras de Dona Luísa ressoaram na mente de Gustavo por dias. Percebeu que sua mãe tinha razão. Todas as suas relações anteriores, incluindo o casamento desastroso com Paloma, haviam sido baseadas em sua posição social, em seu dinheiro, em sua influência. Nunca no homem que ele realmente era, com suas inseguranças, seus medos, suas falhas. Nas semanas seguintes, Gustavo criou mais e mais oportunidades de estar com Débora. Começou a frequentar a Casa Renascer regularmente. Primeiro como visitante, depois como voluntário ele mesmo. Descobriu uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais lhe proporcionara, ao ver o sorriso de uma criança quando lhe contava histórias, ou simplesmente jogava bola no pequeno quintal da casa. Dona Luísa também se engajou, ensinando tricô e crochê às mães e acompanhantes das crianças. Era como se uma nova vida se abrisse para os Monteiro. Uma vida
que não se media pelo tamanho da conta bancária ou pelo status social, mas pela profundidade das conexões humanas que estabeleciam. Em um domingo particularmente quente de fevereiro, Gustavo convidou Débora para um passeio no Jardim Botânico. Caminhavam tranquilamente pelas alamedas sombreadas, conversando sobre tudo e sobre nada, quando ele finalmente criou coragem para perguntar: Débora, eu gostaria de saber se você aceitaria jantar comigo algum dia. Só nós dois. Ela parou, olhando-o com uma expressão difícil de decifrar. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Por quê? Por que quer jantar comigo, Gustavo? Sou uma faxineira. Você é um dos empresários mais ricos do Rio. Não frequentamos os mesmos círculos, não temos o mesmo estilo de vida. Por que eu? A honestidade direta da pergunta exigia igual honestidade na resposta. Porque quando estou com você, não me sinto como um dos empresários mais ricos do Rio. Me sinto apenas como Gustavo. O homem, não o império. E é a primeira vez em muito tempo, talvez na vida, que isso acontece. Débora o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Gustavo, vou ser clara com você. Não estou procurando um relacionamento. Minha vida já é complicada o suficiente entre trabalho, faculdade e voluntariado. E, sinceramente, tenho medo. Medo de me envolver e me machucar de novo, como aconteceu com o pai do meu filho. Entendo, respondeu Gustavo, tentando esconder a decepção. Respeito sua decisão. Mas, continuou ela, aceito jantar com você, como amigos, sem expectativas, sem pressão. Podemos começar por aí? O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo foi resposta suficiente. O jantar de amigos aconteceu na semana seguinte, não em um restaurante de luxo, como Gustavo inicialmente planejara, mas na própria casa de Débora, um pequeno apartamento de um quarto em Tijuca. Ela insistiu em cozinhar, dizendo que preferia ambientes onde pudessem conversar sem serem incomodados. O apartamento era simples, mas aconchegante. Fotos da avó e do filho de Débora decoravam as paredes. Livros de pedagogia e literatura infantil ocupavam uma estante improvisada. Tudo ali falava de uma vida modesta, porém digna e cheia de propósito. Gustavo sentiu-se estranhamente à vontade naquele espaço tão diferente de sua cobertura no Leblon. Havia uma autenticidade no lar de Débora que seus ambientes luxuosos, decorados por profissionais renomados, jamais possuiriam. Jantaram moqueca de peixe, receita da minha avó, que era baiana, e conversaram até tarde sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Gustavo falou sobre a pressão de administrar a empresa que seu pai construíra, sobre o medo constante de não estar à altura do legado paterno. Débora compartilhou suas inseguranças sobre terminar a faculdade tão tarde, sobre ser a aluna mais velha da turma. Quando Gustavo finalmente se despediu, já passava da meia-noite. Na porta reuniu coragem e tocou levemente o rosto de Débora. Obrigado por esta noite. Foi real. Ela sorriu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Boa noite, Gustavo. Nos meses que se seguiram, o relacionamento entre eles floresceu lentamente, como uma planta que precisa de cuidados especiais para crescer. Não houve grandes declarações ou gestos espetaculares. Apenas pequenos momentos de conexão verdadeira, construindo uma base sólida de confiança e respeito mútuo. Débora conheceu melhor Dona Luísa, que a recebeu de braços abertos. As duas mulheres, tão diferentes em origem e experiências, desenvolveram uma amizade genuína. Gustavo muitas vezes encontrava-as na varanda da cobertura, cuidando juntas das orquídeas que voltaram a embelezar o apartamento. Foi em uma dessas tardes, observando sua mãe e Débora conversando animadamente enquanto regavam as plantas, que Gustavo se deu conta. Estava apaixonado, não com a paixão avassaladora e teatral que sentira por Paloma, mas com um sentimento mais profundo, mais sereno e infinitamente mais real. Naquela mesma noite, ao levar Débora em casa após um jantar na cobertura, Gustavo segurou suas mãos e finalmente disse o que seu coração sabia há semanas. Débora, eu sei que combinamos ser apenas amigos e respeito isso, mas preciso ser honesto com você. Estou me apaixonando, e não pelo que você faz ou pelo que representa,
mas por quem você é. Essa mulher incrível, forte, generosa, que transforma a vida de todos ao seu redor. Débora o olhou com olhos brilhantes de lágrimas contidas. Gustavo, eu tenho tanto medo. Nossos mundos são tão diferentes e tenho tanto a perder. Eu também, respondeu ele. Mais do que você imagina. Porque pela primeira vez encontrei alguém que me vê como realmente sou. E isso é o bem mais precioso que já tive na vida. Quando seus lábios se encontraram, foi como se um ciclo se fechasse e outro se abrisse. Um beijo que não prometia riquezas ou status, mas companheirismo, respeito e uma jornada compartilhada, fosse qual fosse o caminho que decidissem seguir. Nenhum dos dois percebeu a figura que os observava do outro lado da rua. Paloma, escondida na sombra de uma árvore, assistia à cena com um ódio que crescia a cada segundo. Seus planos de vingança, que vinham se formando desde que fora expulsa da cobertura, ganharam um novo alvo naquele momento. Não bastava destruir Gustavo financeiramente. Agora ela queria vê-lo sofrer emocionalmente também, e acabara de descobrir exatamente como fazer isso. O relacionamento entre Gustavo e Débora florescia a cada dia. Depois de 3 meses juntos, ela finalmente aceitou o convite para morar na cobertura do Leblon, embora com algumas condições. Manteria seu apartamento na Tijuca, para onde poderia se retirar quando precisasse de espaço, e continuaria trabalhando na clínica até se formar em pedagogia. Não quero ser sustentada, Gustavo. Preciso da minha independência, explicou e ele respeitou. Era justamente essa força de caráter que o atraíra desde o início. Dona Luísa, que já considerava Débora como uma filha, não poderia estar mais feliz. Suas sessões de fisioterapia rendiam resultados cada vez melhores, e ela já conseguia andar pela casa com apenas uma bengala em vez das 2 muletas. Até mesmo voltou a frequentar um curso de História da Arte para idosos na Universidade Aberta da Terceira Idade, onde fazia novas amizades e reencontrava o prazer de aprender. Conceição, sempre atenta e leal, comentou com Gustavo numa manhã, enquanto ele tomava café. Nunca vi Dona Luísa tão feliz desde a partida do seu pai, Dr. Gustavo. A presença da Débora nesta casa foi uma bênção. Sim, Conceição. Parece que finalmente estamos encontrando paz depois da tempestade. Mal sabia ele que uma nova tempestade se formava no horizonte. Numa quarta-feira, enquanto Dona Luísa assistia a uma palestra na universidade, recebeu uma visita inesperada durante o intervalo. Paloma, elegantemente vestida como sempre, aproximou-se com um sorriso forçado. Que surpresa encontrá-la aqui, Dona Luísa. Vejo que está bem melhor. Quase não precisa mais da bengala. Dona Luísa empalideceu. Desde a saída de Paloma da cobertura, não a vira mais. E agora sua ex-nora aparecia do nada como uma cobra pronta para dar o bote. O que faz aqui, Paloma? Vim assistir a uma palestra sobre arte contemporânea. Sempre me interessei pelo assunto, a senhora sabe. A mentira era óbvia, mas Paloma continuou. Soube que seu filho está em um novo relacionamento. Uma faxineira, não é mesmo? Que peculiar. Dona Luísa ergueu-se o máximo que pôde, apoiando-se firmemente na bengala. Débora é uma mulher extraordinária. Vale mais que muitas pessoas com diplomas e sobrenomes importantes. Ah, estou certa que sim. Uma moça simples. Cresceu numa comunidade, não foi? Trabalha limpando o chão. Realmente, uma escolha interessante para o herdeiro do Império Monteiro. Mas me diga, Dona Luísa, ela já contou sobre seu passado? Sobre o filho que teve? Sobre o pai dessa criança. O modo como Paloma pronunciou aquelas palavras fez Dona Luísa estremecer. Havia algo venenoso ali, uma insinuação maliciosa que não conseguiu decifrar completamente. Não sei do que está falando, e, sinceramente, não me interessa ouvir mentiras suas, Paloma. Com licença. Quando tentou se afastar, Paloma segurou seu braço com força suficiente para machucar. Tenho certeza que seu filho gostaria de saber exatamente quem ele trouxe para dentro de casa. Talvez eu deva contar a ele. Solte meu braço, Paloma. Agora. Para surpresa de Dona Luísa, Débora apareceu naquele momento vindo do corredor. Trabalhava meio período na secretaria da universidade para complementar a renda enquanto terminava a faculdade. Algo que Dona Luísa sabia, mas aparentemente Paloma não.
Aconteceu alguma coisa, Dona Luísa? Perguntou Débora, aproximando-se rapidamente ao ver a expressão de desconforto da idosa. Paloma soltou o braço de Dona Luísa e virou-se para encarar Débora, um sorriso cruel nos lábios. Olha só quem está aqui, a nova dona da cobertura. Estávamos justamente falando de você. Paloma, por favor, vá embora, pediu Dona Luísa, mas a ex-nora a ignorou. Você realmente acredita que isso vai durar? Paloma se dirigiu a Débora, que permanecia calma, embora seus olhos revelassem confusão. Uma faxineira e um dos homens mais ricos do Rio? É quase cômico. Quanto tempo acha que vai passar até ele se cansar? Até perceber que você não pertence ao mundo dele? Não sei quem é você, respondeu Débora com firmeza, mas peço que respeite Dona Luísa e se retire. Não sabe quem eu sou? Sério? Paloma riu, um som frio e cortante. Sou Paloma Vasconcelos Monteiro, a esposa de Gustavo, ou ex-esposa se preferir, embora nosso divórcio ainda não esteja oficializado. Outras pessoas começavam a observar a cena, atraídas pelas vozes alteradas. Se você é ex-esposa dele, então não vejo por que esta conversa deveria continuar, disse Débora, colocando-se protetoramente ao lado de Dona Luísa. Vamos, Dona Luísa, a segunda parte da palestra vai começar. Fugindo é exatamente como o pai do seu filho fugiu quando descobriu a doença. As palavras de Paloma eram como adagas, claramente destinadas a ferir. Ou vai dizer ao Gustavo que foi abandonada por um homem que não suportou a pressão? Que versão você contou? O rosto de Débora empalideceu. Como aquela mulher sabia tanto sobre sua vida privada? Não sei o que você quer ou por que está fazendo isso, mas não vai funcionar, respondeu, mantendo a compostura, apesar do turbilhão interno. Só quero que saiba que sei exatamente quem você é, Débora Santos. Cresceu na comunidade do Turano. Perdeu os pais aos 15 anos. Engravidou aos 24 de um homem que a deixou quando o bebê adoeceu. Um bebê que não resistiu. Uma história comovente, realmente. Perfeita para conquistar a simpatia de um homem rico e sua mãe vulnerável. Chega, Paloma. A voz de Gustavo trovejou pelo corredor. Ele vinha chegando para buscar a mãe, como fazia todas as quartas-feiras, e ouvira parte da conversa. Não se atreva a falar assim com Débora ou com minha mãe. Gustavo, que surpresa agradável. Estávamos tendo uma conversa tão interessante sobre o passado da sua nova companheira. O sorriso de Paloma era puro veneno. Saia daqui agora, antes que eu esqueça o pouco de respeito que ainda tenho por você, ordenou Gustavo, aproximando-se de Dona Luísa e Débora. Respeito? Foi você quem me humilhou, quem me expulsou de casa como uma criminosa. Você sabe muito bem por quê. Agora pela última vez saía. Um pequeno círculo de espectadores havia se formado, muitos deles idosos que frequentavam os mesmos cursos que Dona Luísa. Paloma, percebendo que perdera o controle da situação, decidiu fazer uma última tentativa de ferir. Já contou à sua família sobre os benefícios de se relacionar com uma mulher tão humilde, Gustavo? Ou vai negar que está com ela apenas porque representa tudo o que eu não era? Uma pobretona submissa que você pode controlar diferente de mim? A diferença entre você e Débora, respondeu Gustavo com voz controlada, mas firme, é que ela tem algo que dinheiro nenhum pode comprar. Caráter, integridade, humanidade, coisas que você, com todo o seu pedigree e educação, cara, jamais entenderá. Voltando-se para os espectadores, Gustavo continuou. Esta mulher maltratou minha mãe idosa durante meses. Tenho provas em vídeo. Ameaçou nossa governanta. Tentou me manipular e agora vem aqui tentar destruir minha felicidade, porque não suporta ver que seguimos em frente sem ela. Paloma, vendo-se exposta publicamente, perdeu a compostura. Você vai se arrepender disso, Gustavo Monteiro. Vou processar você por cada centavo que tem, por abandono, por traição, por tudo. Faça isso, respondeu ele calmamente. Mal posso esperar para apresentar ao juiz as gravações do seu comportamento com minha mãe. Derrotada e humilhada, Paloma afastou-se a passos rápidos, lançando um último olhar de ódio para o trio. Quando desapareceu, Gustavo voltou-se para Débora, que parecia abalada. Você está bem? Estou. Mas como ela sabia tanto sobre mim? Sobre meu filho? Ela deve ter contratado alguém para investigar seu passado. Paloma é obcecada e vingativa.
Sinto muito que tenha passado por isso. Não é sua culpa, respondeu Débora, ainda processando o que acontecera. Mas, Gustavo, tem algo que preciso esclarecer. Sobre o que ela disse... Não precisa explicar nada, interrompeu ele, segurando suas mãos. Conheço você. Conheço seu coração. O que quer que Paloma tenha dito ou insinuado, não muda o que sinto. Mesmo assim, quero que saiba tudo, sem segredos entre nós. Naquela noite, na cobertura, Débora contou a Gustavo e Dona Luísa sua história completa. Como conhecera Felipe, o pai de seu filho. Um estudante de medicina que a abandonara quando o bebê foi diagnosticado com neuroblastoma. Como lutara sozinha, com a ajuda apenas da avó, para dar ao pequeno Joaquim o melhor tratamento possível. Como, após a partida do filho, mergulhara em depressão profunda, sendo salva pelo trabalho voluntário com outras crianças doentes. Não tenho vergonha do meu passado, concluiu. Só não falo muito sobre isso porque ainda dói. Mas nunca menti para vocês. Nunca escondi quem sou. E é por isso que te amamos, respondeu Dona Luísa, abraçando-a. Por ser exatamente quem você é. Na manhã seguinte, como Paloma prometera, Gustavo recebeu uma notificação. Sua ex-esposa estava movendo um processo de divórcio litigioso, alegando abandono, traição e solicitando metade de todos os bens, incluindo ações da construtora. Ela não tem caso, garantiu o Dr. Mendes, o advogado de Gustavo, após analisar o processo. Especialmente com as provas que temos contra ela, mas precisamos nos preparar para um processo feio. Ela vai tentar arrastar seu nome pela lama, manchar sua reputação. Faça o necessário, instruiu Gustavo. Não vou permitir que ela nos amedronte ou nos prejudique mais. As semanas seguintes foram tensas. Como previsto, Paloma usou todos os recursos à sua disposição para difamar Gustavo. Histórias plantadas em colunas sociais insinuavam que ele havia traído a esposa com a empregada, descrevendo Débora incorretamente, que era violento, que havia forçado Paloma a sair de casa sob ameaças. Débora sofria com os olhares e cochichos quando acompanhava Gustavo a qualquer evento público. Mesmo na clínica, onde todos a conheciam, alguns pacientes mais abastados começaram a tratá-la com desdém, após lerem as notícias sensacionalistas. Talvez eu deva me afastar um pouco, sugeriu ela certa noite, após um jantar particularmente desconfortável em que foram praticamente expulsos de um restaurante por olhares hostis. Até que tudo isso acabe, voltar para meu apartamento, dar um tempo para a poeira baixar. É exatamente o que ela quer, respondeu Gustavo, nos separar, nos fazer duvidar. Não vou dar esse gosto a ela. Amanhã é a audiência final. Depois disso, poderemos virar a página de vez. No dia seguinte, no fórum, Paloma chegou acompanhada de um advogado famoso por sua agressividade. Parecia confiante, quase arrogante. Gustavo, Débora e Dona Luísa, que fez questão de comparecer mesmo com dificuldades de locomoção, mantinham-se serenos, confiantes na verdade que os protegia. A audiência começou com o advogado de Paloma apresentando suas alegações. Um casamento destruído pela infidelidade. Uma esposa dedicada expulsa de casa, privada de seus direitos. Falou da amante, olhando diretamente para Débora, como uma oportunista que viu na fragilidade da família uma chance de ascensão social. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Mendes levantou-se calmamente. Meritíssimo, antes de refutar as acusações infundadas da parte contrária, gostaria de apresentar algumas evidências que mostrarão o verdadeiro caráter da senhora Paloma Vasconcelos e os reais motivos que levaram ao fim deste casamento. Com autorização do juiz, projetou na sala os vídeos que Gustavo havia gravado. Paloma humilhando Dona Luísa, escondendo suas muletas, empurrando-a. A tentativa de incriminar Conceição pelo roubo das joias. As ameaças, as manipulações, tudo exposto em alta definição. O rosto de Paloma transformou-se à medida que os vídeos eram exibidos. A confiança deu lugar ao pânico, depois à raiva. Seu advogado tentou objetar, alegando invasão de privacidade, mas o juiz permitiu que as gravações continuassem. Quando as luzes se acenderam novamente, o silêncio na sala era absoluto. Paloma parecia menor, diminuída pela verdade que não podia mais negar. Como podem ver, meritíssimo, continuou o Dr. Mendes.
Não houve abandono ou traição por parte do meu cliente. O que houve foi a descoberta de um abuso sistemático contra Dona Luísa Monteiro, uma senhora de 72 anos, por parte da senhora Paloma. Meu cliente agiu para proteger sua mãe de mais violência psicológica e física. Quanto ao relacionamento atual do senhor Monteiro, iniciou-se meses após a separação de fato, não constituindo infidelidade ou qualquer motivo que justifique as demandas financeiras exorbitantes da parte contrária. O juiz, visivelmente impactado pelas evidências, pediu que Paloma se manifestasse. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ela o ignorou, levantando-se. Os vídeos foram editados, alegou, a voz trêmula contradizendo a firmeza que tentava demonstrar. Mostram apenas partes selecionadas. Dona Luísa me provocava constantemente, tentava me afastar de Gustavo. Eu apenas reagia. Reagia escondendo as muletas de uma idosa? Perguntou o juiz sem esconder sua desaprovação. Ameaçando uma empregada com falsas acusações de roubo, empurrando uma senhora com mobilidade reduzida? A senhora considera isso reações proporcionais? Acuada, Paloma mudou de estratégia. Eu não estava bem. O casamento me sufocava. Eu me sentia presa, controlada. Gustavo é possessivo, ciumento. Eu precisava de espaço, de liberdade. Liberdade que a senhora encontrava maltratando uma idosa indefesa? A ironia na voz do juiz não escapou a ninguém. Senhora Vasconcelos, vi evidências suficientes de comportamento abusivo da sua parte. Este tribunal não apenas rejeita suas demandas financeiras, como está considerando uma possível ação penal por maus tratos a idosos. A senhora tem algo mais a dizer em sua defesa? Pela primeira vez desde que a conhecera, Gustavo viu Paloma completamente sem palavras. Seu rosto, sempre tão controlado, tão perfeito, desfez-se numa máscara de puro ódio. Isso não acaba aqui, murmurou ela, antes de se retirar rapidamente da sala, ignorando os chamados de seu próprio advogado. Uma semana depois, a sentença foi publicada. O divórcio foi concedido, com Paloma recebendo apenas o que trouxera para o casamento, algumas joias e objetos pessoais. Além disso, foi condenada a pagar uma indenização à Dona Luísa por danos morais e a manter-se afastada da família Monteiro por pelo menos 5 anos, sob pena de detenção. A vitória legal trouxe alívio, mas também uma estranha melancolia. Naquela noite, observando a cidade do Rio de sua varanda, Gustavo refletia sobre como uma pessoa aparentemente tão perfeita podia esconder tamanha crueldade. "No que está pensando?" perguntou Débora, juntando-se a ele. "Em como somos frágeis, em como buscamos nas pessoas aquilo que elas parecem ser, não o que realmente são." Débora entrelaçou seus dedos nos dele. "É por isso que precisamos de tempo, para conhecer não apenas a superfície, mas a profundidade." Gustavo sorriu, apertando levemente sua mão. "Você é a pessoa mais profunda que já conheci, sabia?" Naquela mesma noite, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Gustavo pediu Débora em casamento. Não com um anel ostensivo, como fizera com Paloma, mas com uma aliança simples que pertencera à sua avó, a mãe de Dona Luísa. "Não é cara nem luxuosa, mas carrega a história da minha família, o amor que durou por décadas entre meus avós. É o símbolo de um compromisso real, não de status ou aparências." Débora, com lágrimas nos olhos, aceitou. E quando Gustavo contou a novidade para Dona Luísa, a idosa simplesmente sorriu e disse: "Finalmente terei a filha que sempre sonhei." Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento alugado em Copacabana, Paloma observava pela milésima vez os vídeos de sua humilhação no tribunal, que alguém havia gravado com celular e postado na internet. Seu rosto, outrora belo, estava marcado por olheiras profundas e linhas de amargura. Na mesa ao lado, um copo de uísque pela metade e vários comprimidos espalhados. A derrota não apenas a privara de uma fortuna com a qual já contava, mas destruíra sua reputação nos círculos sociais que tanto prezava. Ninguém mais a convidava para eventos, antigos amigos não atendiam suas ligações. Estava, pela primeira vez na vida, verdadeiramente sozinha. E foi nessa solidão que uma ideia começou a se formar. Uma ideia que, no estado alterado em que se encontrava, parecia perfeita. Se não podia ter a vida de luxo que desejava,
Se não podia ter Gustavo de volta, pelo menos teria sua vingança, uma vingança definitiva, que destruiria não apenas o homem que a rejeitara, mas tudo o que ele amava. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e digitou uma mensagem para um número que nunca pensou que usaria. O número de um antigo namorado, que tinha conexões questionáveis e devia a ela alguns favores. Preciso da sua ajuda. É hora de cobrar aquele favor que te fiz. A resposta veio quase imediatamente. O que precisa? Paloma sorriu. Um sorriso vazio de qualquer alegria ou humanidade. Quero destruir alguém. Completamente. 4 meses se passaram desde o julgamento. A vida da família Monteiro havia encontrado um novo ritmo. Gustavo reduzira suas horas de trabalho para passar mais tempo com Débora e Dona Luísa. A empresa continuava prosperando, agora com projetos sociais, incluindo a construção de uma nova sede para a Casa Renascer. Débora concluíra seu curso de pedagogia e iniciara um projeto educacional dentro da construtora, uma escola para filhos de funcionários e crianças da comunidade. Dona Luísa surpreendera a todos com sua recuperação, caminhando apenas com uma bengala leve. Os preparativos para o casamento de Gustavo e Débora estavam em andamento. Seria uma cerimônia simples na casa de praia em Angra dos Reis. Nada do espetáculo social que fora seu casamento com Paloma. Falando em Paloma, ninguém tinha notícias dela desde o julgamento. Acha que ela desistiu? Perguntou Débora certa noite enquanto observavam o pôr do sol na varanda. Não sei, não parece do feitio dela aceitar a derrota, mas talvez tenha percebido que não vale a pena desperdiçar mais energia conosco. Espero que sim. Ela precisa reconstruir a própria vida, não destruir a dos outros. Na manhã seguinte, Gustavo estava em seu escritório quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Paloma estava na recepção, insistindo em vê-lo. A mulher que entrou em seu escritório estava irreconhecível. Magra, com olheiras profundas e um olhar febril que denunciava noites sem dormir. Suas roupas, embora caras, pareciam mal cuidadas. O que quer, Paloma? Vou direto ao ponto. Fiz algo terrível. Ou quase fiz. E preciso consertar antes que seja tarde demais. Do que está falando? Depois do julgamento eu não estava bem. Em um momento de desespero, contactei um antigo namorado, Eduardo, que tem conexões perigosas. Pedi que ele prejudicasse você, sua empresa, sabotagem em uma das suas obras, a creche na Zona Oeste. Gustavo sentiu um calafrio. Por que está me contando isso agora? Por que me arrependi? 3 dias depois de falar com Eduardo, tive uma overdose. Misturei álcool com remédios, quase morri. Passei 2 semanas internada. No hospital percebi que estava me destruindo na tentativa de destruir você. E esse Eduardo? Seguiu com o plano? Quando saí do hospital, implorei que esquecesse o pedido. Ele concordou, mas não tenho certeza absoluta. É por isso que estou aqui, para que verifique a obra. Gustavo ligou imediatamente para seu engenheiro-chefe, ordenando uma inspeção completa da creche em construção. Por que realmente veio me contar isso, Paloma? Porque precisava ver seus olhos, saber se ainda havia algum resquício de compaixão. Ela sorriu tristemente. Seja feliz, Gustavo. Você e sua família merecem. No dia seguinte, o relatório da inspeção confirmou. Nenhum sinal de sabotagem foi encontrado. 1 semana depois, Gustavo encontrou uma pequena nota nos classificados. GM. Obrigada por verificar. Aliviada que nada foi encontrado. Estou seguindo em frente. Desculpe por tudo, PV. O casamento aconteceu em uma tarde ensolarada. Dona Luísa, radiante em um vestido azul claro, caminhou até o altar sem bengala. Uma pequena vitória que emocionou a todos. Débora surgiu com um vestido simples de seda branca, cabelos cacheados e enfeitados com pequenas flores, carregando orquídeas que cultivava com Dona Luísa. A cerimônia foi breve e emocionante. Os votos falavam de superação, encontros improváveis e segundas chances. Durante a festa, Dona Luísa comentou com Gustavo. Seu pai estaria orgulhoso de você hoje, meu filho, não pela ausência de erros, mas pelo que fez depois de cometê-los. 2 anos se passaram. A creche na Zona Oeste tornara-se modelo para outras iniciativas. Dona Luísa coordenava um programa de artesanato para idosos, além de manter seu trabalho voluntário. Então,
Gustavo recebeu uma ligação inesperada de seu advogado. Paloma Vasconcelos entrou em contato. Está de volta ao Rio depois de 2 anos em São Paulo, onde fez tratamento psicológico. Precisa de trabalho. E perguntou se você consideraria dar-lhe uma oportunidade na construtora. Algo simples, administrativo. Quando contou a Débora e Dona Luísa sobre o pedido, suas reações foram surpreendentemente semelhantes. Se ela realmente mudou, talvez mereça uma segunda chance, disse Dona Luísa. Concordo, acrescentou Débora. Negar a alguém a possibilidade de recomeçar vai contra tudo o que acreditamos. 2 dias depois, Gustavo entrevistou Paloma. A mulher que entrou em sua sala estava transformada, mais simples, natural, sem o ar de desespero anterior. Por que quer trabalhar na minha empresa, Paloma? Há tantos lugares em que seria mais fácil recomeçar, longe do nosso histórico. Porque preciso fechar esse ciclo corretamente, enfrentando as consequências das minhas escolhas e mostrando que sou capaz de mudar. Vou lhe dar uma chance, Paloma. Uma única chance, sem contato com minha família. Entendido. E obrigada de verdade. Para surpresa de todos, Paloma mostrou-se exemplar, pontual, eficiente e discreta. Em uma festa de Natal, Gustavo observou quando ela se aproximou de Dona Luísa e falou brevemente com lágrimas nos olhos. Ela pediu perdão, explicou Dona Luísa depois, um perdão sincero vindo da alma. E eu disse que o perdão é um processo, não um evento, que estou trabalhando nisso dia após dia. Na primavera seguinte, Débora anunciou sua gravidez. O nascimento de Sofia Luísa trouxe nova alegria à família. Dona Luísa, agora bisavó, parecia rejuvenescer com a netinha. Ela me dá razão para continuar, para ficar mais tempo. A vida seguiu. Sofia cresceu forte e saudável. Débora expandiu seu projeto educacional para 10 unidades. Gustavo delegou parte da administração da construtora para se dedicar a causas sociais. Paloma permaneceu na empresa, reconstruindo sua vida e reparando seus erros. 20 anos se passaram. Sofia, agora médica, seguira os passos da mãe no voluntariado. Dona Luísa, aos 94 anos, continuava surpreendentemente ativa, embora precisasse de uma cadeira de rodas. Em uma tarde tranquila em Búzios, Gustavo e Dona Luísa conversavam sobre o passado. Sabe, meu filho, quando seu pai partiu, achei que minha vida tinha acabado. Como estava enganada. A senhora teve uma vida incrível, mãe. Sim, graças a vocês. Não me arrependo de nada, nem mesmo dos momentos difíceis, porque cada um deles nos trouxe até aqui. Gustavo segurou a mão enrugada da mãe. E aqui é um lugar muito bom para estar. O melhor possível. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Gustavo refletiu sobre sua jornada. Os erros, os acertos, as dores, as alegrias, tudo se entrelaçava numa tapeçaria complexa e rica. E no centro dessa tapeçaria estava o amor. Não o amor superficial baseado em aparências, mas o amor real, profundo, que sobrevive a tempestades, que perdoa, que reconstrói, que transforma. Um amor capaz de curar feridas, de superar traumas, de vencer a maldade e de construir uma realidade inteiramente nova. Uma realidade onde o que realmente importa não é o status, o poder ou o dinheiro, mas a bondade, o respeito e o afeto sincero entre as pessoas. Porque no final, essa é a única coisa que permanece, o único legado que verdadeiramente vale a pena deixar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Gustavo e sua família tenha tocado profundamente seus corações. Vimos como o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas, curar feridas antigas e criar novos começos, mesmo nos momentos mais sombrios. Para mais histórias emocionantes como essa, que exploram a complexidade e beleza das relações humanas, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu like se esta narrativa despertou emoções em você. E compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. A cada semana trazemos novas histórias para emocionar, inspirar e fazer você refletir. Afinal, como aprendemos com Dona Luísa, o que realmente importa não é o status, o poder ou o dinheiro, mas a bondade, o respeito e o afeto sincero entre as pessoas. Até nossa próxima história.